das 7h30. A palavra é sua. Fica à vontade. Bom estudo. Vamos lá. Vai querer fazer uma prece, alguma coisa? Você, o Janique. Isso, pede pro Janique fazer a prece. Ele é bom de prece, rapaz. Eu, Hélio. Janique. O homem só passa a bola. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Mestre Jesus. Agradecer por mais essa abençoada oportunidade de estarmos juntos, por mais essa noite abençoada de estudo. Que a espiritualidade amiga possa abençoar nosso irmão Luiz, que conduzirá os estudos da noite de hoje, assim como os demais participantes do estudo, de todas as tarefas espíritas da casa. Que essas orações também possam chegar àqueles que estão enfermos, necessitados de uma prece, de um aconchego no coração. E com a oração que Jesus nos ensinou, pedimos permissão para iniciar mais esse trabalho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Bom, então, vamos falar um pouquinho hoje da Joana de Ângeles, tá? Eu ia falar no capítulo do livro, do último livro que eles lançaram, que chama Vidas Vazias. Porém, eu falei, acho que vai ficar pequeno. Aí me veio um pensamento de falar dela, da Joana de Ângeles. Aproveitando, né, Outubro Rosa, o mês das mulheres. Então a gente vai falar hoje de uma grande figura no nosso mundo espírita, né? Vamos lá então, vou passando assim, ó. Aí. Então, quando a gente fala de Joana Ângeles, a gente já logo pensa em Divaldo, né? É que nem falar em Emmanuel e já lembrar de Chico, né? A gente já faz associação direta de um com o outro. E a parceria de Joana e Divaldo começou desde quando ele era criança, nós vamos falar um pouquinho mais na frente. No início, ela se apresentava em forma de luz, tá? E o Divaldo, quando criança, escutava apenas a voz dela. E aí, lá em maio de 1948, quando Chico chama Divaldo para passar uns dias em Pedro Leopoldo, o Divaldo, sempre com essa curiosidade de saber, né, quem é o guia dele, quem é o mentor espiritual dele, pergunta para o Chico quem é. Isso está até narrado no filme do Divaldo, né, lançado esse ano. E aí o Chico fala que ele não tem autorização para revelar a identidade do mentor espiritual do Divaldo, né, que é a Joana de Ângeles. E aí, passa um tempo depois, ela se apresenta para ele, que até então, ela só se apresentava em forma de luz, e se chamava, e falava para ele, que era um espírito amigo. Então, juntos, Joana e Divaldo escreveram dezenas de livros. Eu tentei mensurar todos os livros, mas eu confesso que não consegui.
primeiro chama Mestre de Amor, em 1964. E o último, Vidas Guias, 2020. Eu até comprei esse livro esse ano. É um livro bem interessante, bem alto e bem bonito. E um espírito amigo. Não, já contei o caso do Chico. Vamos para a próxima slide. Então, a gente vai perceber, meus amigos, que Joângines, ela teve diversas reencarnações missionárias, tá? Então, o mundo, né, e a espiritualidade narram para nós alguma dessas reencarnações. Então, ele começa a narrar quando ela foi Joana de Cusa, lá no tempo de Jesus, tá? Depois, ele narra ela como Clara de Assis, uma discípula de São Francisco, e uma passagem no México, que ele narra como Sor Juana Inés de la Cruz. E a última, que a gente conhece, né, tem conhecimento, que foi na Bahia, tá? Em Salvador, que ela chamou Joana Angélica de Jesus. E aqui eu trago uma curiosidade, né? A gente pode perceber nessas reencarnações missionárias, todas elas, ela vem encarnada figura feminina, né? E o mesmo nome, né? Joana, Joana, Joana novamente. Só quando ela foi uma discípula de Francisco de Assis é que ela Clara, tá? Mas ainda não é confirmado essa encarnação dela. A gente vai ver aqui na frente. Então, Joana de Cusa, Luiz, você fala como segundo Humberto de Campos. Oi. Você fala que não está confirmada a sua reencarnação dela como Santa Clara, lá na época de Francisco de Assis, é isso? Ela não confirma, Aldo, que ela foi a Clara. Mas eu vou contar uma linha que o Divaldo narra e que ele acredita que ela foi, sim, a Clara de Assis. Ok. Tá? Então, vamos lá. A Joana de Cusa, então, uma figura lá dos tempos de Jesus. E Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, ele narra que a Joana era alguém que possuía verdadeira fé. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então, a gente vai ver desde lá dos primórdios, a Joana sempre foi um espírito, né, de muita luz, de muita nobreza, de muito intelecto, sabe? Vai ver no México, que naquela época as mulheres não estudavam, né? Apenas os homens podiam frequentar a universidade, mas ela sempre foi muito estudiosa, de uma cultura muito grande. E vamos para o próximo slide. Joana de Cusa. O Cusa é por causa do seu esposo, tá? Que se chamava Cusa. Provavelmente era o sobrenome dele. E ele era alto funcionário de Herodes. Herodes, a gente lembra que foi quem mandou decapitar
o João Batista, né? E a quem Pôncio Pilatos entregou Jesus, né? Enviou Jesus. Então é esse Herodes, tá? E esse Mardela, o Cusa, ele não compartilhava seios de espiritualidade. Ele não tolerava a doutrina de Jesus. E aí, a Joana, ela começou a seguir os passos de Jesus, né? Escutar as pregações dele. Mas a Joana começou a ficar meio indignada mesmo pela vida que ela tinha, né? Com o marido. Ela teve um filho nessa encarnação. E aí ela ficou vergada ao peso das injunções domésticas, né? Dos afazeres domésticos, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo. O esposo sempre foi, né, muito machista naquela época, né? Até hoje tem, infelizmente, mas naquela época de Jesus era ainda mais, né? O machismo era muito mais acentuado. E aí a Joana vai e procura Jesus e fala com ele que ela pretende largar tudo, a casa, o esposo, o filho, para seguir ele, né? E aí Jesus fala com ela, ele aconselha ela a não seguir ele presencialmente, a seguir ele à distância, né? Servindo dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã. Então aqui Jesus fala com ela, né? Amai ao próximo como a si mesmo, né? Deus sobre todas as coisas, colocando sempre o próximo como se o próximo fosse Jesus, né? Então que ela deveria voltar para casa, servir o esposo, amar o esposo, né? Dedicar fielmente a Deus, amando o companheiro e o seu filho. E aí, o esposo de Joana de Cusa, ele falece e deixa ela sem recursos e com um filho para criar. E aí ela começou a trabalhar, ela começou a fazer tarefas domésticas em outras casas, na região ali de Cafarnaum, tá? E ela esquece, né, o conforto da nobreza imperial, se dedica aos filhos de outras mães, ocupa lugares mais subalternos, afazeres domésticos, para que não faltasse pão para o filho dela. E aí ela trabalha até a velhice. E aí nós vamos ver que já idosa, começa aquela fase da perseguição dos verdadeiros cristãos, né? E os romanos, naquela época lá, eles pegam a Joana e o seu filho, e eles levam ela até o Coliseu para negar a fé em Jesus, né? O Coliseu também era conhecido como Circo dos Martírios, né? Tá, até hoje lá em Roma, né, tem um Coliseu lá que eram guerras, né, de homem contra homens, homem contra leões, animais em geral. E aí também eles fizeram essa caçada aos verdadeiros cristãos. E a Joana, ela não negou Jesus, né? Ela não negou ser cristã. E aí ela acaba sendo queimada junto com o filho. E no final, o filho entra um pouco em desespero e ela fala com ele: calma, meu filho, silencia. O verdadeiro mundo é o que pertence a Jesus. E aí ela sabe, né, sofrer naquela hora, na fogueira,
E ela fala que é preciso ser fiel a Deus. Ali, a Joana de Cusa desencarna. Alguém tem alguma pergunta sobre essa reencarnação da Joana de Cusa? Algum comentário? Então, ok, Luiz. Oi? Pode prosseguir. Aqui, por minha parte, está ok, Luiz. Então vamos lá. Aí, a Joana fica um pouquinho, né, na erraticidade, e aqui não há confirmação, mas acredita-se que Joana de Ângeles viveu como Clara, foi fundadora da Ordem das Clarissas, mas a própria Joana, ela não revela, tá? Mas Divaldo narra numa entrevista, essa entrevista sobre Joana de Ângeles, está até no YouTube, ela tem 55 minutos. E nessa entrevista, o Divaldo narra que ele foi para, né, como se diz, ele pregar o evangelho. E aí ele acaba indo para a região de Assis, conhecer lá o mosteiro, o convento, né, das freiras lá, que existe até hoje, e foi até o túmulo de Clara de Assis. E nesse momento que ele estava lá, ele ainda se diz que ficou muito impressionado com a excelente... o corpo dela ainda estava muito conservado, tá? Então ele ainda cita essa excelente conservação do corpo material de Clara de Assis. E ele ficou olhando na face dela, no rosto dela, e nesse momento aparece Joana de Ângeles, lado a lado, né? E aí ele vê muita semelhança entre o rosto de Joana de Ângeles e o de Clara de Assis. Porém, nada. Ela não afirma que é ela. Mas aí o Divaldo fala e até anotei aqui, ó, que os espíritos nobres têm muito pudor em revelar terem sido personagens famosos. Então, a gente não tem uma confirmação da Joana, mas o Aldo fala que a semelhança física é muito, tá? E como existe esse pudor, né, de eles revelarem ter sido os personagens na nossa história, ela então não é nada, mas tem grande chance de ser. E aí a Clara foi uma discípula, Francisco de Assis. Sabe-se que era bela e rica, mas destacou-se desde cedo pela caridade e respeito, com os quais tratava os menos favorecidos. Aos 18 anos, Clara foge de casa para viver conforme o Santo Evangelho, assim como fez, né, Francisco. E ela atende aos votos da pobreza, da obediência e da castidade. E os últimos anos de Clara, como encarnada, foram muito angustiantes em função de uma grave doença. E aí ela acaba desencarnando. A próxima passagem que a gente tem de Clara é no México. Ela vem com o nome de Sor Juana Inês da Cruz. Então ela renasce em 1651, na pequena cidade de Neplantla, a cerca de 80 quilômetros da cidade do México, com o nome de Joana
de Abarre e Ramis de Santillana. O pai dela era um basco e a mãe era indígena. Então, aqui, meus amigos, novamente, nós podemos perceber que ela vem novamente uma figura feminina e com o nome de Joana, tá? Assim como Joana de Cusa. E a Joana, no México, ela aprendeu a ler e escrever aos 3 anos, né? Então, assim, a gente já vê aí uma evolução espiritual, né? Uma criança de 6 anos aprender a ler e a escrever, né? A gente sabe que tem uma bagagem muito grande. Assim como essas crianças hoje, né? Conseguem falar outros idiomas, conseguem tocar um instrumento musical. Então, é coisa do espírito, né? É um dom desenvolvido em outras vidas e ele abrocha nessa encarnação com muita facilidade, né? Logo, primeiros anos de vida, tá? Aos 6 anos, a Joana, ela já dominava um idioma local, assim como a língua indígena. Eu acho que é Nahuatl, não sei como se pronuncia, mas é a mãe da língua indígena da mãe dela, tá? Aos 6 anos de idade. E com 11, ela começou a falar em latim. Em poucas aulas, o Divaldo relata isso, em poucas aulas, e ela também aprendeu o português sozinha. Essa questão do português, o Divaldo relata que já estava nos planos dela, antes dela encarnar no México, de que ela encarnaria no Brasil. Então, daí a facilidade dela, português. E também, na erraticidade, ela já tinha, né, espíritos amigos já encarnados no Brasil. Então, tudo nos leva a crer que foi por isso essa facilidade de desenvolver um idioma, né? Ainda mais sozinha. A gente sabe que o português é um idioma bem difícil. Para a gente já é difícil, imagina para quem é de outro país. E aí, a Joana de la Cruz, ela começa a se destacar como uma menina prodígio. E um marquês da época, chamado Marquês da Manceira, ele quer criar uma corte, né? Naquela época tinham as cortes, os reis, né? Então, assim, para agregar valor, conhecimento, entretenimento na corte, ele traz a Joana de la Cruz para a corte dele. Era uma tradição europeia, e a menina prodígio de 13 anos, ela se torna dama de companhia da mulher do marquês. E aos 13 anos, ela começa a encantar a todos que têm contato com ela na corte, pela beleza, pela inteligência, pela carícia, graciosidade, ela sempre é amorosa, né? A luz dela a gente não consegue nem dimensionar, né? E ela começa a se tornar conhecida e admirada pelas suas poesias, seus ensaios e peças teatrais bem-humoradas. Então, assim, na adolescência, né? Ela desenvolveu na infância a linguagem, a escrita, a leitura, e na adolescência ela aprimoriza aquilo. Então ela escreve poemas, peças teatrais e vai desenvolvendo isso. E ela é conhecida no México como a monja da biblioteca, tá? Por ela ler bastante livros,
né, escrever, e ela também é conhecida como a primeira feminista do México, nessa época. Porque nessa época, somente os homens frequentavam a universidade. E ela pede aos pais para frequentar também. E aí o pai dela fala, não tem como, que é só os homens que vão à universidade. Aí ela chega a falar para cortar o cabelo dela, né, no formato do corte masculino, para que ela pudesse frequentar a universidade. Mas aí naquela época não aceitavam, né, mulher, e ela começa a estudar sozinha. O avô dela tinha uma biblioteca, e depois a gente vai ver aqui nesse slide que ela entra no convento. Então ela aproveita desses momentos para ler, para estudar e aprimorar o seu conhecimento. Então, a fim de dedicar mais aos seus estudos e penetrar com profundidade no seu mundo interior, numa busca de união com o divino, ansiosa por compreender Deus através de sua criação, ela resolve ingressar no convento das Carmelitas Descalças, aos 16 anos de idade. Mas esse convento era muito rígido. E aí ela adoece e ela retorna à corte. E aí, seguindo a orientação de seu confessor, ela foi para outra ordem, a ordem de São Jerônimo da Conceição, que tinham menos obrigações religiosas. E aí ela consegue se dedicar às letras e à ciência. Aí ela fica conhecida como monja da biblioteca. E toma o nome de Sor Juana Inês de la Cruz. Tá? Alguma dúvida, meus amigos? Alguma pergunta, algum comentário? Luiz, tô tranquilo. Tranquilo, Wellington? Tranquilo. Luiz, para você, eu me recordo de uma história. Se você lê o livro Francisco de Assis, do espírito Miramês, pelo saudoso médium João Nunes Maia, você vai ver tem uma informação lá sobre Santa Clara muito interessante, porque o espírito que narra os encontros de Santa Clara com São Francisco de Assis narra o encontro deles como se eles fossem namorados. E eu posso afirmar para você com certeza, depois você pode procurar lá na obra que está lá, é um dos livros mais bonitos que eu já vi, que narra a biografia de Francisco de Assis, é que de fato Francisco de Assis e Santa Clara foram namorados. Aí vai falar assim, o quê? Como? É verdade. Só que o amor deles era diferente desse amor que nós analisamos hoje sob o prisma carnal. Mas o amor que eles sentiram pelo outro, quando eles se encontravam assim, realmente era de ficar de boca aberta. Assim como eles tratavam um pelo outro. Eles se sentiam apaixonados um pelo outro automaticamente. Só que também era aquela coisa elevada, não um amor sexual. São cenas muito bonitas. Para quem não conhece a obra, eu recomendo. E a Joana de Ângeles, nessa época que o Divaldo vai até a Itália, visita o túmulo da Clara, ele fala que o semblante da Joana hoje, aliás, peraí, a Clara de Assis, ela realmente teve esse amor, né, por Francisco de Assis, tanto que nós vamos ver no final que ela contato com ele, né, ela pede ajuda, conversa, e
quando o Divaldo está lá, agora eu lembrei o que eu queria falar, ele vê a semelhança entre Joana e Clara de Assis, porém ela não confirma. Mas, com o passar do tempo, ele ainda fala 20 anos, se eu não me engano, a Joana retrata conversas com Francisco de Assis com detalhes riquíssimos, como se ela fosse Clara de Assis. Então, ela afirma, mas ela tem conhecimento, né, bagagem de coisas que só a Clara viveu com o Francisco de Assis, né? O que leva a crer que realmente a Joana foi Clara de Assis. E que, em se tratando de Joana, pode falar. Perfeito, perfeito raciocínio, muito legal. E quando a gente fala de Joana Inês de la Cruz, o Divaldo fala que a aparência que a Joana se faz vida, né, para ele, é como a imagem de Joana Inês de la Cruz. Daqui a pouquinho tem uma foto dela e a gente vê mera semelhança de Joana Inês de la Cruz e Joana de Ângeles, né? Ela mantém a fisionomia, né, o perispírito de Joana Inês de la Cruz. E Divaldo fala que em torno de 50, 55 anos, uma pessoa muito madura, muito centrada, mas com um semblante jovem, né? Não é aquela pessoa de 50, 55 anos, com um semblante já entrando na fase da terceira idade, na fase mais idosa. Vamos avançar um pouquinho aqui. Falei da monja. Então, a monja era conhecida e admirada por todos, sendo os seus escritos popularizados, não só entre os religiosos, como também entre os estudantes e mestres das universidades de vários lugares. Então, vejam bem, os amigos, ela não poderia frequentar a universidade por ser mulher. Mas, hora nenhuma, ela deixou de ler, de estudar, né? De aumentar ainda o seu campo. E aí ela começa a ficar conhecida como monja da biblioteca e ela serve de referência para professores e estudantes das próprias universidades, que ela não conseguiu ingressar. E ela se imortalizou também por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livre o evangelho. Então, daí o fato dela ser a primeira feminista, tá? Buscar esses direitos da mulher, né? Dessa autonomia do sexo feminino. Próximo. Em 1965, há uma grande epidemia de peste na região ali da cidade do México e em torno, e a Joana, ela começa a socorrer durante dia e noite as suas irmãs religiosas, que juntamente com a maioria da população são enfermas. Então, por ela cuidar de várias pessoas com peste, ela acaba contraindo a doença. E aos poucos, as irmãs vão morrendo e ela acaba ficando doente sozinha. E aí ela desencarna aos 44 anos de idade. Acontece muito, né? Naquela época não tinha muito conhecimento das doenças, dos tratamentos, né? Dos contágios. Então, as pessoas que cuidavam de outras pessoas doentes acabavam contraindo aquela doença
e desencarnavam pelo mesmo. Assim também foi com a tuberculose, né? A hanseníase, os leprosos. Então, ela acaba desencarnando por esse motivo. Aqui tem uma foto dela como Juana Inês de la Cruz, tá? Esse é um retrato de Miguel Cabrera, em 1750. Então, Divaldo fala que ela pegou para ela essa imagem dessa encarnação. Tanto que ela usa até hoje o véu branco por baixo, o véu por cima, sendo esse véu agora, ele é azul. E o de baixo, que pega o pescoço aqui, ó, ele continua branco, porém com menos adornos, né? A gente vê aí que ela tinha um vestido grande, né? Branco, continua, porém sem esses adornos, sem o terço, sem esse broche muito grande, né? Que ficava na altura do tubo, tá bom? Então agora nós vamos para a última encarnação de Joana de Ângeles, que se passa no Brasil, na Bahia, tá? Então, passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, ela retorna, agora na cidade de Salvador, na Bahia, em 1761. Então, ela desencarna no México com 44 anos. Fica aproximadamente 66 anos no plano espiritual, tá? Numa evolução de conhecimento, né? E nós vamos ver um detalhe muito importante, que após essa encarnação de Joana Angélica de Jesus no Brasil, ela é convidada para um trabalho mais especial. Então, no Brasil, ela reencarna de novo uma figura feminina com o nome de Joana novamente. Olha que coincidência, né? Será que é coincidência? Claro que não, né? A gente sabe que coincidência não existe. Então ela vem como Joana Angélica de Jesus. Ela é filha de uma abastada família rica, né? E aos 21 anos de idade, ela ingressa no convento da Lapa, como franciscana, com o nome de Sor Juana de Jesus. Joana Angélica de Jesus. Aqui não tem o sotaque mexicano, não. Ela acaba fazendo profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Então aqui, meus amigos, a gente vê semelhança com as outras reencarnações. Do mesmo modo que ela foi clara lá na Itália, no tempo de São Francisco, que ela era de uma família rica, ela abstém daquilo, ingressar no convento. E aqui no Brasil, novamente, ela repete isso, né? E o convento aqui, Nossa Senhora da Conceição. Uma outra semelhança com a última reencarnação dela no México, né? Podemos constatar isso. E aí, a Joana de Ângeles, ela fica nesse trabalho, né, nesse convento na Bahia, em Salvador, e ela se torna um mártir da Revolução Baiana, né, da independência brasileira, né? Aquela época ali de 1822 era um momento histórico. O Giannick vai saber falar um pouco, o Wellington também. E era um
um período de muita revolução, né, pela independência do Brasil com Portugal. Teve também a Inconfidência Mineira, né, aqui em Minas Gerais, Rio Preto, Tiradentes, nessas cidades históricas, e em Salvador também não foi diferente. Lembrando que Salvador já foi uma capital do nosso país. Então, é uma região de muita importância, né, no cenário brasileiro. Muitas figuras importantes. Quer falar, Wellington, Giannick? Ô Luiz, tá tranquilo aí, viu? Tá muito bom. Verdadeira aula de história aí para nós. Por mim também tá tranquilo, Luiz. Então, vamos lá. Então, em 1822, soldados e marinheiros portugueses, eles estavam naquela revolta, né, de não aceitar esses movimentos de independência no Brasil. Estavam embriagados e cometendo todos os tipos de excesso pelas ruas próximas ao centro. E aí, esses portugueses, soldados e marinheiros, juntam um certo número ali, e eles tentam ingressar no convento, mas aí com a intenção denegrir a imagem daquelas moças que estavam ali, né? De praticar realmente o estupro com elas. E aí a Joana, ela pressente isso, né? Dessa possível profanação da castidade das internas. E aí a Joana, ela ordena que elas fujam, porque no convento tinham passagens subterrâneas para casas ao lado. Então, a Joana, ela fica ali no portão de entrada, impedindo a entrada, tentando impedir, né, dificultar a entrada de soldados e marinheiros. E aí, ela acaba sendo atingida por uma baioneta, logo na altura do peito. E aí ela cai, consegue entrar um pouco para dentro do convento, isso o Divaldo narra também, e acaba arnando próximo a uma cômoda. Tá? E esse fato dela impedir a entrada, de ser ferida pela baioneta, favorece que as monjas consigam fugir, né, dos agressores. Eles tentavam ali para tirar a castidade das freiras. Então, isso é um gesto heróico da abadesa, que se colocou à frente de braços abertos como obstáculo contra a entrada de soldados. E aí, Divaldo Pereira Franco, ele vem narrar que isso estava programado nessa encarnação de Joana de Ângeles, que ela pediu isso, tá? Para morrer dessa forma, sendo um grande, não é destaque, mas assim, ela deu a vida dela pelas outras internas, né, do convento. E aí Valdo vem falar que realmente já estava acordado no seu plano reencarnatório essa morte desse jeito. E aí ela acaba entrando para a história do Brasil. E ainda tem até hoje lá, onde é nesse convento, hoje é uma universidade. Lá tem até hoje o seu túmulo com seus restos mortais, tá? E aí, a Joana de Ângeles,
desencarna na Bahia como Joana Angélica de Jesus. Então, mais uma vez, figura feminina, o nome Joana esse devoção a Deus, a Jesus, ela desfaz, não é desfaz, mas ela abre mão de viver numa família rica e acaba entrando no convento novamente. Aí, então ela se torna a primeira mártir da luta pela independência da Bahia, alcançada somente em 2 de julho de 1823. Assim como eu falei, né, tem a Inconfidência Mineira, também teve essa revolta na Bahia. E aí Joana desencarna em Salvador. E aí ela é convidada por espíritos superiores a fazer parte da equipe do Espírito da Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo do Consolador prometido por Jesus. Então, após essas encarnações, Joana de Cusa, Clara de Assis, Joana Angélica de la Cruz, Joana Inês de la Cruz e Joana Angélica de Jesus, ela é convidada, meus amigos, a participar de uma grande equipe que iria trazer ao mundo, através, né, do Espírito da Verdade, a verdadeira construção. E aí nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Aqui uma foto dela. Madre Joana de Jesus. Aqui a gente pode perceber também uma semelhança física, né? E também na vestimenta dela. O véu, né? Eu não sei falar isso, mas é tipo uma burca, né? Por baixo, um véu por cima, um broche no peito ali, que remete à mesma semelhança física com Joana Inês de la Cruz. E aí a gente vai agora, o que Joana fez, então, depois que ela desencarna na Bahia, né? Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar 2 mensagens assinadas por um espírito amigo, que é Joana de Ângeles, tá? A primeira, no capítulo 9, tem 7, com o título A Paciência, escrita na cidade de Havre, em 1862. E a segunda mensagem está no capítulo 18, itens 13 e 15, titulada Dar-se-á aquele que tem, psicografada no mesmo ano de 1862, porém, cidade de Bordeaux, ambas na França, né? Onde, quem está lá? O professor Rivaio, né? Allan Kardec, o codificador do Evangelho. Então, se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página como o modelo das nossas atitudes em qualquer situação. Então, no mundo espiritual, a Joana, hoje no mundo espiritual, ela estagia numa região muito bonita, segundo relatos, próxima à crosta terrestre, tá? E ela faz parte dessa equipe, né, do autor, de verdadeira decodificação
do Espiritismo. Fala, Wellington, o que você acha? Olha, Luiz, realmente é impressionante, né? Realmente não dá para ter dúvida, né? Que ela, durante as suas sucessivas reencarnações, ela foi um espírito que veio se aprimorando, né? Ela veio se entregando ao Evangelho e alcançou uma magnitude espiritual aí que nós ainda estamos ainda muito distante, mas é importantíssimo. Com certeza. É importantíssimo a gente notar aí tudo que é dito sobre ela, né? Sobre a importância dela para nós espíritas, né? Dela sendo um espírito presente aí também na codificação. Me recordo ainda de uma história dela, ô Luiz, quando você narrou que na questão quando ela estava reencarnada na Bahia, né? Quando ela deu um gesto de verdadeira missionária, né, ao ter na sua programação espiritual, né, que ela iria desencarnar ali por um golpe, né, de um soldado, sendo uma verdadeira missionária. O Divaldo, ele conta também que teve uma época que ele estava meditando sobre isso, né, dela ter sido uma missionária, né, que para manter a castidade, a ordem lá das abadesas, né, que se renunciou à própria vida, entregando-a, né, para que pudesse salvar aquelas monjas. O Divaldo conta que um dia ele estava pensando, não sei se você conhece a história, o Divaldo um dia estava pensando, né, sobre a possibilidade de existir um mártir no espiritismo. Você já escutou essa história? Não. Então o Divaldo, meditando nessa passagem de Joana de Ângeles, ele estava pensando no dia, né, que talvez tá faltando para o espiritismo um mártir, né? E o Divaldo começou a pensar durante os sucessivos dias, né, que talvez ele pudesse ser, né, quem sabe, assim, para dar um exemplo de espírita, porque ele trabalhava com oratória em vários campos da mediunidade, né, e talvez se houvesse um missionário aí, que fosse um mártir, que morresse pela doutrina espírita, né, poderia se expandir a divulgação do Evangelho do Cristo consequentemente. Então, ele conta que Joana de Ângeles, percebendo os pensamentos dele, indagou: Divaldo, que isso? O que você está pensando? E o Divaldo falou: olha, seria muito importante que tivesse um mártir no espiritismo. E eu me proponho a, quem sabe, eu mesmo ser esse mártir. Entendeu, Joana? E com um detalhe, olha que legal essa história. O Divaldo fala assim: se fosse para ser um mártir, ele pedia para o plano espiritual que podia até escolher o estilo de morte, de desencarnação que ele ia ter, desde que não fosse de faca, Luiz, porque ele imaginou, ele falou: faca deve doer demais. Alguém te enfia uma faca na barriga, torce, te enfia em qualquer lugar, deve demorar, deve ser meio sofrida. Então o Divaldo falou que eu gostaria que não fosse de faca. Então a Joana falou para ele: olha, a sua intenção é justa, mas eu vou pegar o seu pedido, vou mandar para as esferas superiores, que vai mandar para outras esferas superiores, que vai subir. E vamos ver o que o Mestre Jesus fala. Passado alguns meses, o Divaldo, isso ainda preocupava muito ele. E a Joana, em determinado momento, lhe aparece e lhe diz: Divaldo, atendendo a sua preocupação, quero dizer que a espiritualidade superior respondeu aos seus questionamentos. Aí ele falou assim: então, eu vou poder ser um mártir? Aí Joana de Ângeles respondeu para ele: não, Divaldo, você está querendo aparecer, vai trabalhar. Ganhou um bônus, né? Pra você ver, tá vendo? Você tá querendo aparecer, vai trabalhar. Eu não esqueci dessa história porque ele conta justamente dessa mesma situação que ele fala que como ela foi uma mártir, né, já programada. E, na verdade, assim, isso é pra gente refletir, né, essas questões de ser mártir, de querer aparecer, o tanto que é importante o trabalho, né? Essa questão de ser mártir, isso é secundário, né? Com certeza. E a gente consegue observar nessas relações a luminosidade que ela tem, né, de realmente viver o Evangelho de Cristo,
logo lá no ano de que ela convive com Jesus, né? E em todas as encarnações, ela tem, assim, total consciência, né, do que ela reencarnou, qual o papel dela perante os trabalhos, né? É uma coisa muito bonita, de um espírito bem evoluído, né? Que, infelizmente, eu, pelo menos, estou bem longe. E Divaldo e Joana, comentar isso, eles se conhecem desde o ano de 56. Não é 1956, não, tá? É do ano 56, da década de Cristo. Dessa nossa era, depois de Cristo. No século 17, o Divaldo e a Joana, eles se encontram encarnados novamente em França. E após isso, eles têm encontros espirituais. Ou seja, ora ele encarnado e ela desencarnada, ou vice-versa. Ora ela encarnada e ele desencarnado, tá? Então é uma parceria aí, né, de vários séculos, tá bom? Deixa eu ver. Ah, tá, essa aqui é a próxima. Então vamos voltar aqui. Quando vários espíritos ligados a Joana, antigos cristãos. Ah, tá, Joana na espiritualidade, né? O que ela faz hoje? Por onde que ela anda? Então, quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, se preparavam para reencarnar, ela reuniu a todos e planejou construir na Terra, sobre o céu da Bahia, uma cópia, embora imperfeita, da comunidade, onde estagiava no plano espiritual. Então eu falei para vocês, meus amigos, que ela vive hoje, né, num plano espiritual próximo à crosta terrestre, tá? A gente não sabe especificar diretamente, né, aonde é. Mas eu já sei dessa história, eu já vi em algum lugar, acho que foi aqui no centro Irmã Angélica, aqui nosso aqui, de que em Porto Seguro, assim como na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma colônia espiritual logo acima, né? Porém, a gente não sabe confirmar se ela está estagiando nessa colônia atualmente. E aí ela tem essa ideia de recriar no plano terreno, né, essa cópia dessa comunidade. Para uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver numa comunidade realmente cristã nos dias atuais. Espíritos gravemente enfermos, não necessariamente vinculados aos seus orientadores encarnados, viriam na condição de órfãos, proporcionando oportunidade de burilamento, ao tempo em que eles próprios se iriam liberando das injunções kármicas mais dolorosas e avançando na direção de Jesus. Então, o que ela queria era um verdadeiro hospital espiritual no plano terreno, né? Para ajudar esses espíritos nessa evolução, nesse caminho, nessa trajetória, tentando mostrar o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, né? E aí, ela contou com engenheiros capacitados, né, para traçar esses contornos gerais dos trabalhos e instruir os pioneiros da futura obra. Então, assim, são engenheiros aqui na Terra, que durante o sono
eles vão para o plano espiritual e começaram a fazer esse intercâmbio de lá e aqui e desenvolver esse lugar. Esse lugar, eu acho que todo mundo já sabe qual é a Mansão do Caminho, né? Tem uma foto aqui daqui a pouco que eu vou mostrar. Aqui, ó, o Wellington, entra novamente a parte de Francisco de Assis, e a Joana procura o Francisco solicitando que ajudasse a ela nesses planos e auxiliasse na concretização dos mesmos, no plano material. E aí, quase um século se passou, e em 1947 começou a dar início essa materialização dos planos de Joana, que se inspirava e orientava, secundada por técnicos espirituais dedicados que espalhavam ozônio especial pela psicosfera conturbada, a região escolhida, onde seria construída a Mansão do Caminho. Esse nome Mansão do Caminho é de propósito, né? É uma alusão à Casa do Caminho, lá dos primeiros cristãos. E a gente vê essa questão do ozônio aí, porque olhando de cima, onde tem a Mansão do Caminho, a gente vê em volta uma região muito carente, né? É uma verdadeira favela, né? É um lugar onde as pessoas com bastante dificuldade. E no meio ali, uma ilha, possamos assim dizer, que é a Mansão do Caminho. Mais um slide. A instituição Mansão do Caminho, ela vem atuando sempre comprometida a assistir os sofredores da terra, os tombados nas provações e os que se encontram a um passo da loucura e do suicídio. Graças às atividades desenvolvidas, tanto no plano material como no espiritual, com a terapia de emergência, encarnados e atendimentos especiais, a Mansão do Caminho adquiriu uma vibração de espiritualidade, que suplanta as humanas vibrações dos que ali residem e colaboram. Então, é um lugar de bastante energização, harmonia, de muita luz, né? Paulo fala que quando Joanes ele vê ela, nem sempre ela aparece quando ele está psicografando, palestrando, fazendo a oratória dele, mas quando ela aparece, é de uma luz irradiante que toma conta de todo o auditório, de todo o espaço, né? Então, essa luz também, ela se faz presente na Mansão do Caminho. Eu não sei se vocês já foram lá na Bahia, na Mansão do Caminho, mas essa é a foto aí, ó, que a gente tem. Tem o site mansãodocaminho.com.br e lá a gente consegue ver que é praticamente uma cidade, né? Lá tem padaria, tem livraria, editora, escola, creche, hospital, tem um centro de parto normal, tá? Não é só quem mora lá que usa, né, desses instrumentos. A população em volta também, ela pode participar e se beneficiar. Tem um centro espírita lá também, né, Mansão do Caminho. Então, assim, é um lugar fantástico, idealizado no plano espiritual e concretizado no mundo material, né? E é um lugar de muito ver, pode ver, bastante prédios. Pelo Google Earth a gente consegue ver, a maioria desses prédios conta com sistema de energia solar. Então, assim, é um trem bem avançado, sustentável, né? Realmente planejado.
E para encerrar, Divaldo fala que após o desencarne dele, a Joana irá reencarnar na Terra para ajudar no grande momento da transição planetária. Então ele desencarna, fica na espiritualidade e ela reencarna novamente com essa missão de ajudar a gente, né, a sair desse mundo de provas e expiações e ingressar, de fato, no mundo de regeneração. Ela, junto com os espíritos, né, que já vem encarnando atualmente, inclusive, né, nessa questão. Então é isso, meus amigos. Para falar um pouquinho sobre Joana de Ângeles, é mais ou menos isso. Essa história dela, dessas encarnações, sempre comprometida com o amor, com a caridade, com os passos de Jesus, sempre nos ensinando, muito culta. Eu não sou nem digno de falar um pouquinho dela, mas é isso. Achei bem interessante essas encarnações dela, essa história que ela tem, né, dessa evolução do ser espiritual, tá? Agradeço a todos vocês e podemos debater um pouquinho aí, né? O Wellington, Giannick, a Sirlene, a Deise está aí também, ó. O que vocês acharam? O que vocês sabem? Alguma história sobre Joana, Divaldo? Olha, Luiz, eu de minha parte, assim, eu tô muito satisfeito, porque como acontece que todas as semanas aqui, eu venho aprendendo aí, né, é uma somatória de aprendizados. Então, eu fico muito satisfeito, né? Você proporcionou aí para nós um aprofundamento de conhecimento de um personagem, de uma personalidade que a gente já conhecia, mas não de forma tão ampla, né? Então é gratificante, né? Então a gente só vai somando aqui a cada terça-feira. Isso é bom para nós, esse corpo de estudo na doutrina, né? Nós atendemos aquele anseio do codificador, né? Do amor e também da gente se instruir. Então, eu entendo que nós estamos cumprindo essa parte, né? Ainda que de forma lenta, vagarosa, né? Mas eu fiquei satisfeito aí, obrigado pelo estudo aí, pela sua dedicação, pelo seu empenho aí. Você tem sido um irmão muito valoroso aí para nós, de forma simples, de forma didática, tá? Não falo assim no sentido para te induzir qualquer tipo de vaidade, mas quero te falar que você é um companheiro nosso de ideal e que eu fico muito feliz em poder escutar. Muito obrigado, viu, Luiz? Ô, meu amigo, também sinto essa mesma vibração e energia, muito bom mesmo. Isso aí, Luiz. Se Deus quiser, em breve, possamos nos conhecer aí, realmente. Perfeitamente. Bem, Luiz, se alguém não quiser falar nada aí, né? Se alguém quiser, pode interromper aí. Mas, por enquanto é isso, tá, Luiz? Você já pode... Vou te devolver a palavra aí, você fique à vontade para poder encerrar. Pode escolher alguém aí para estar fazendo uma prece aí para a gente encerrar. E semana que vem, no decorrer da semana, a gente vê alguém aí para estar conduzido aí um novo estudo para a gente. Você já fica novamente convidado para quando quiser, na hora que quiser, para estar ajudando nós com seus estudos, para convidar companheiros novos, tá? Fique à vontade. Ok. Eu tô sentindo falta de um estudo seu também, gostei muito, sem brincadeira. Não, eu vou preparar Você um só estudo. estudado de Vianney, ué. Deixa eu te contar, eu gosto de ficar nessa parte administrativa aqui, sabe? Só para não fazer o estudo, sabe? Foi um estudo em tanto, né? Foram 2 terças-feiras, mas eu achei bem interessante. Não conhecia nada sobre Padre Vianney. Inclusive, eu sempre estou relembrando aquele seu estudo e sempre puxo, eu conheço o Padre Vianney, vocês já ouviram falar? Pois procura aí, é isso, é um pouquinho assim, grande conhecimento para mim. Eu gostei muito.
É uma personalidade digna de menção sempre, né? Da gente estar relembrando pelos exemplos, né? É uma biografia e tanto, né? Com certeza. Eu logo, Então, logo, vamos encerrar. tá? Ô Luiz, eu, Ah, eu, eu não vou fazer por agora, mas eu tenho um material separado. é, eu tenho uma biografia ampla, vou ter oportunidade ainda de falar aqui, não por agora, mas para frente, que eu quero melhorar ela, de falar sobre Sócrates. Vai chegar o momento certo, sabe? Mas é uma história muito bonita também. bem interessante. Isso muito pouco que a gente está lendo nos livros. É um grande espírito de muita luz, muito conhecimento. Vai lá, Exatamente. com certeza. Tá. No momento oportuno, eu vou estar anunciando aí na hora que eu estiver preparado aí para fazer bem dedicado, bem bonito aí para que todos gostem. Luiz, você tem a palavra aí. Você pode pedir para alguém encerrar aí para nós? Então, tá bom. Acho que eu vou encerrar. Pode? Claro, Luiz, Então claro. vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir humildemente e agradecer sempre, né? Que Jesus possa, aos poucos, nos capacitar, nos ajudar nos estudos, na compreensão do verdadeiro Evangelho, que possamos praticar, colocar em prática o amor, a paciência, o respeito, a sabedoria, que possamos começar, pelo menos, a tentar, que a tentativa já é de grande avanço, de grande início, o início de uma caminhada longa e árdua, mas que ela começa na tentativa, que possamos sempre glorificar a Deus em todos os momentos, agradecer, assim como diz Divaldo, agradecer ao bem que nós temos na nossa vida, ao mal que nos atinge e também ao mal que nos atinge e nos ensina de certa maneira, que possamos sempre orar e vigiar, que os nossos espíritos se elevem sempre ao mundo espiritual, buscando os mentores de luz, e que os nossos espíritos obsessores, que os nossos amigos possam ser socorridos no amor de Jesus, na caridade divina, na misericórdia divina, que eles encontrem a luz, o caminho, a vida. Que Jesus, Irmã Ica, Irmã Valquíria e outros benfeitos nos possam iluminar e nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos aí. Até a próxima terça.